Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a relação com o trabalho, o que mudou nos últimos anos e o que esperar dessa relação no futuro. Vamos conversar com uma especialista em entender o contexto histórico e quais são as tendências. Então não saia daí, o Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a Raíssa Zakharchenko, especialista em direcionamento profissional. Raíssa, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer meu estar aqui. Prazer é todo nosso. A primeira pergunta que eu quero te fazer é com relação ao passado, né? Como que era antigamente a relação das pessoas com o trabalho? A nossa relação com o trabalho, ela tem se modificado muito ao longo desses últimos anos, especialmente por conta da Revolução Industrial e especialmente por conta agora da questão da inteligência artificial, né? Que é o que está tomando mais mídia, é o que todo mundo mais tem falado com relação à mudança nos últimos anos. O que eu percebo, né, e pelo que eu já estudei com relação a esse assunto, eu percebo que lá no passado, primeiro que quando a gente fala em elemento trabalho, a gente está falando que o trabalho, por muito tempo, por muito tempo, ele foi o centro da sociedade. Então, a nossa vida, o mundo gira em torno do trabalho, digamos assim, né? Fora que a gente passa muito do nosso dia, muitas horas do nosso dia envolvidos, né, nesse tema, seja estudando para a gente se desenvolver, seja para a gente se especializar, seja para a gente... Enfim, a gente investe muito tempo do nosso dia com relação a esse tema. O que a gente vê é que quando houve a Revolução Industrial, a gente também dividiu o trabalho com base nos elementos da era industrial. Então, a gente colocava, o trabalho ele foi dividido em tantos dias por semana, tantas horas por semana. Então, lá na Revolução Industrial, a gente chegava a trabalhar, a gente é ótimo, né? Mas as pessoas chegavam a trabalhar 16 horas por dia. Hoje, a gente já tem uma diminuição nessa quantidade de horas, hoje a gente já trabalha 8, 8,48, tem gente que trabalha 6, tem gente que trabalha 4. Enfim, isso estou falando em empresas, né? Mas a Revolução Industrial, ela trouxe essa divisão do trabalho de uma maneira industrial, digamos assim, e por ela ter trazido isso, ela também trouxe uma ideologia industrial para o trabalho, essa divisão. Então, a gente tem a ideologia de que, principalmente a geração Baby Boomer, geração X, né, era uma geração que via o trabalho de uma forma muito dividida. Eu vou me especializar, eu vou estudar, para que eu possa me formar, para que eu possa fazer alguma coisa com relação a isso. Eu vou ter uma parte da minha vida, uma fase da minha vida em que eu vou trabalhar e eu vou ter uma fase da minha vida em que eu vou me aposentar. Então, se hoje você reparar, a grande maioria das pessoas, elas vivem essa realidade, né? Eu vou ter essas 3 fases da vida. Só que com as revoluções que estão acontecendo no mundo atualmente, essa realidade tende a mudar. Então, a gente tende a estudar a vida inteira, por isso que muita gente fala lifelong learning, né? Estudar a vida inteira vai ser preciso, trabalhar a vida inteira pode ser preciso e também usufruir da vida a vida inteira, por que não? Para que a gente possa ter esse equilíbrio. Então, as novas gerações, a nova atmosfera do trabalho, ela é muito voltada para o bem-estar também, o que faz com que a gente mude certas coisas que antes eram baseadas na era da Revolução Industrial, que era uma era em que se produziam mais bens de consumo. A nossa sociedade, ela era muito mais voltada para bens de consumo. Hoje, ela é muito mais voltada, o trabalho, na verdade, ele é muito voltado para serviços. 70% do nosso PIB hoje, segundo o IBGE, é de serviços. Então, hoje a gente tem uma atmosfera de trabalho voltada principalmente para serviços.
E por conta disso, o que acontece? Essa divisão industrial do trabalho, ela começa a perder o sentido. As pessoas estão trabalhando a qualquer horário, a globalização tem feito com que muitas pessoas às vezes tenham que trabalhar para empresas fora do país, trabalho remoto, e às vezes façam outra jornada, tenham outros tipos de benefícios ou regras, enfim. Então, tudo está mudando muito rápido. Eu sempre falo, Tabata, que a gente está vivendo uma era de 3 grandes revoluções. Isso que é importante a gente se lembrar. Várias delas, né? Estou falando no mundo do trabalho. A primeira é uma revolução tecnológica que a gente está vivendo, que não é novidade para ninguém, né? A inteligência artificial tem trazido uma facilitação do nosso trabalho. É engraçado, Domenico De Masi, um sociólogo italiano que faleceu há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, ele falava que o ser humano, o maior objetivo do ser humano com o trabalho era parar de trabalhar. Então, a gente sempre foi criando ferramentas, máquinas, coisas que fizessem com que a gente trabalhasse menos. E está chegando esse momento da gente trabalhar menos. Antigamente se falava da inteligência artificial pegar mais os postos de trabalho de pessoas que estavam trabalhando no operacional. Hoje já se fala em administrativo. Hoje existem várias pesquisas que mostram que a inteligência artificial vai trazer um impacto no mercado, nos postos de trabalho também administrativos. E isso eu falo não para alertar, para a pessoa ficar com medo, não, mas é porque é preciso. Eu sinto que a gente precisa enfrentar porque é uma realidade, não dá mais para fugir dela, não é verdade? Então, essa revolução tecnológica ela vai fazer com que a gente com que a gente mude certas configurações de trabalho. Tá? Então, essa é a primeira revolução que pode acontecer e está acontecendo, né? Então, dentro dessa revolução, a gente vai começar a ver mudanças de talvez a gente trabalhar até menos. Existe uma pesquisa que foi feita recentemente que mostra que em 2040, por exemplo, nos Estados Unidos, as horas tendem a ser 3,8 horas por dia de trabalho. Porque se você for ver, a inteligência artificial está facilitando o nosso trabalho de alguma forma, né? Então, nessa revolução, a extinção de profissões tende a acontecer com mais facilidade. Então, várias profissões tendem a se extinguir, novas tendem a surgir nesse meio tempo. Então, a gente vê, inclusive, tem um relatório no Fórum Econômico Mundial que saiu ano passado, que chama Future of Jobs, se eu não me engano é esse o nome, Futuro do Trabalho. E ele mostra, num gráfico, inclusive, como tem uma redução da extinção desses postos de trabalho e a criação de novos, que a gente está criando agora, que a gente está entendendo agora, né? Existem pesquisas que também mostram que as crianças que estão na escola vão exercer profissões que a gente nem conhece. Isso é uma realidade. Então, essa mudança está acontecendo e a gente está no meio desse furacão, né? Um segundo ponto, como eu falei, né, é a questão da revolução previdenciária, que muitos de nós já entendemos que já está acontecendo, né? Então, a Previdência ela foi desenhada lá para o século XIX, quando as pessoas trabalhavam no ambiente fabril, um trabalho pesado, um trabalho corporal, né, físico muito intenso. Então, elas se aposentavam, digamos assim, aos 60 anos e elas morriam aos 64, 65. Então, esse período que elas tinham era muito curto. Então, a Previdência era ótima, porque ela conseguia segurar esses anos de aposentadoria da pessoa. Só que aí o que aconteceu? A revolução da longevidade. Hoje a gente vê cada dia mais pessoas vivendo mais tempo. A tendência, né, a minha geração, a geração X, já é uma geração que vive 30 anos mais do que os próprios avós. Então, a tendência é que a gente viva por muito mais tempo. E aí pensa, você se aposenta lá aos 60, 65 anos, na idade que você pensar, eu estou falando de aposentadoria de INSS, estou falando de aposentadoria de Previdência mesmo. Você se aposenta e aí você vai viver mais metade desse tempo, o que a gente vai fazer com isso? Isso também é uma coisa para a gente considerar, né? Quando a gente fala em trabalhar para a vida inteira, não é que você vai trabalhar numa profissão ou numa carreira até os 120 anos, se você for viver até essa data, esse ano. Mas o ponto é a gente se dedicar a uma atividade, a gente ter um senso de propósito, um senso de significado na nossa vida, fazer algo até a gente não ter mais essa capacidade, né? Os japoneses ensinam muito isso pra gente, com o Ikigai, por exemplo, né? Então, eles trabalham, se você for olhar a cultura japonesa, eles trabalham na horta, eles trabalham na comunidade, tem gente que dá aula até 100 anos de idade, aula de dança, porque eles estão
muito preocupados com isso, de eu preciso servir de alguma forma, eu preciso devolver o dom que me foi dado, né? Então, isso acontece muito, isso é uma coisa que a gente está entendendo agora na nossa sociedade, é uma revolução ideológica também, né? Então, essa questão da Previdência, ela não tende a acompanhar mais essa durabilidade da vida, essa longevidade que a gente vai ter. Então, pode ser que ela entre num colapso em muito breve. E o que a gente vai fazer? A gente vai precisar se atrelar ao trabalho por mais tempo? Por isso que eu falo, a fusão das fases da vida. E um outro ponto também que eu falei, que é a revolução consciencial, que principalmente foi agravada, digamos que foi aprofundada com a vinda da pandemia. A pandemia chacoalhou o mercado de trabalho de uma forma que não se volta mais ao mesmo eixo, né? Se você for ver o trabalho remoto, muita gente fala, não, mas as empresas estão voltando a trabalhar no presencial. Elas estão, mas existem pesquisas que estão mostrando que muitas delas estão recuando, né? Existe ainda uma compreensão desse modelo remoto. As novas gerações, elas prezam muito, a geração Z, ela já preza muito por essa liberdade, por mais esse bem-estar dentro do trabalho, esse senso de propósito. Então, a gente vai precisar rever certos conceitos, porque as novas gerações, elas já mudaram o seu jeito de olhar para o trabalho, né? Elas já não olham, na verdade não é que elas mudaram, elas não olham do mesmo jeito que as gerações anteriores, então é um choque muito grande, principalmente com a geração digital. E hoje a gente tem essa questão como fala? Das gerações, acho que era isso, era com relação a isso mesmo que eu estava falando, da consciência, né? Que a pandemia trouxe para a gente essa questão da gente começar a parar para pensar no sentido da vida. O que eu estou fazendo com os meus dias? Muita gente começou, tanto é que essa revolução da saúde mental, do bem-estar, aconteceu, assim, cresceu vertiginosamente depois da pandemia. Com certeza. Né? A gente começou a rever tudo isso. Então, a gente está revendo a relação com o trabalho. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas essa foi a mudança que a gente consegue enxergar. E por isso que eu falo que é importante a gente curar a nossa relação com o trabalho, não no sentido de, estou curada e agora eu estou em paz completa, plena e não tenho problemas no trabalho. Mas não é isso. É a gente ter uma conexão mais alinhada com aquilo que a gente faz, é a gente aprender a colocar mais da gente no nosso trabalho, é a gente entender o nosso relacionamento com o trabalho em si, o que a gente quer com o nosso trabalho, se a gente quer só que ele seja o nosso sustento, ele é só um meio, ou ele é um meio e um fim, ou ele é só um fim, como é que é a nossa relação? A gente às vezes não para pensar nisso, então meu trabalho tem sido trazer esse movimento principalmente para as empresas, porque eu vejo que elas são grandes agentes de transformação desse movimento e trago também nos meus mídias sociais ou nos meus atendimentos em direcionamento profissional também esse conhecimento que eu acabei tendo diante dessas revoluções que a gente está vendo. É um pouco assustador olhar para tudo isso, né? Não sei, para muita gente é. É muito profundo, né? É um assunto muito complexo e por isso a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre a relação com o trabalho. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta e hoje a nossa convidada é a Raíssa Zakharchenko, especialista em direcionamento profissional. Raíssa, antes do intervalo você estava contextualizando, né, historicamente a relação das pessoas com o trabalho e algo que eu queria destacar é com relação a anos atrás. As pessoas tinham o desejo de fazer carreira nas empresas. Era muito comum as gerações passadas dos nossos pais e avós terem ficado 20, 30, 40 anos numa mesma empresa, né? E se você não passava um tempo assim considerável, era até mal visto na sociedade. Muitas vezes era visto como se o trabalhador não fosse bom, né? Como se ele não fosse um bom profissional. Hoje em dia, isso mudou muito. Né? É difícil encontrar jovens, a nossa geração, né? A geração dos 30, 40 anos, que passam tanto tempo assim, né? Nas empresas. Por que disso? Por que isso tem modificado? As pessoas
não têm ficado tanto tempo nas empresas e nem querem. O que mudou na sua avaliação? Eu vejo que existem várias razões. Eu acredito que o resultado do que a gente vê hoje, ele é muito mais complexo do que ele parece. Não tem uma razão única para isso estar acontecendo. Mas uma coisa que eu percebo é que a mudança, ela acontece principalmente nos valores de cada geração. Então, por exemplo, quando a gente fala da geração Baby Boomers, é uma geração que passou muito por resultados de guerras. E a geração X também ainda teve a escassez vinda dos pais ou, né, das situações que aconteceram com as grandes guerras. Então, essa escassez fazia com que a pessoa valorizasse muito mais o fato dela ter um sustento do que numa sociedade onde as coisas estão mais estabilizadas. As coisas não estavam estabilizadas. Então, tinha uma situação muito nesse sentido, né? Então, o que a gente via também? A gente via também que não tinha tanta informação assim sobre as coisas. A gente seguia, pode ver que antigamente era muito comum a pessoa que era família de médicos, todo mundo seguia a carreira de médico. Hoje você já vê as novas gerações, às vezes o pai, a mãe, todo mundo é médico, mas a criança já não quer. A pessoa que já está entrando nesse mercado já não quer mais ser médico. Eu não quero, não é porque meu pai tem um consultório que eu vou ser. Tem pessoas que já não querem mais seguir a carreira ou a tradição que foi dada. Então, quando a gente fala das empresas, eu vejo que existia muito mais uma questão de valores, um valor de estabilidade, um valor de segurança. Eu vou construir uma carreira sólida, uma visão de longo prazo que hoje a gente está perdendo um pouco, e até muito, né? Então, eles já tinham essa visão de longo prazo de vou construir alguma coisa, né? Era como se fosse uma construção. Existia uma relação de fidúcia, uma relação de confiança entre o funcionário e o empregador, e assim ele ia crescendo, ia se desenvolvendo. Eu acredito que não exista o certo e errado. Se a pessoa quer ficar hoje, porque existem pessoas que fazem carreiras hoje de 30 anos em empresas. Eu trabalhei numa empresa multinacional que tinha muitas pessoas que faziam essa carreira e continuavam lá, e continuam. As novas gerações, elas têm outros valores. Elas têm os valores de qualidade de vida, um valor mais de bem-estar, um valor mais de liberdade. Às vezes, sai um pouquinho desse vou cuidar de alguma coisa a longo prazo. Não que ela não tenha essa visão, ela tem, muitas pessoas têm, mas é uma visão diferente, né? Já é uma sociedade que viveu com os pais dizendo, você pode fazer o que você quiser, né? Muitos, nem todos, né? Mas muitos já estão dizendo, você pode fazer o que você quiser, você pode escolher. Eu lembro que muitas pessoas falavam, que eu conhecia, quando eu estava entrando na faculdade, já falavam, escolhe o que você quer fazer, porque seus pais não puderam escolher, né? Então, se você tem essa escolha, se você tem essa possibilidade, você acaba criando outras ideias. Aí você tem informação o tempo todo. E isso é um grande paradoxo, se você for ver, porque se a gente está nesse movimento de transformação na sociedade, ao mesmo tempo em que a gente está tendo dificuldade de construir coisas a longo prazo e trabalhar na questão do esforço, do empenho, da dedicação, de não ter o prazer imediato, né? O que a gente está vendo? Uma mudança na sociedade em que tudo está indo para o prazer imediato. A própria rede social faz com que a gente o tempo todo esteja ingerindo dopamina, né? Ingerindo é modo de falar, mas trazendo dopamina, produzindo dopamina a cada momento em que você olha e vê alguma coisa, um videozinho e fica nisso. Então, a nossa sociedade ela está sendo moldada no momento, muito voltada para o prazer imediato. Então, é difícil a gente olhar para tudo isso e falar, não, então eu vou construir alguma coisa que não vai ter resultado imediato. Eu não vou conseguir postar no Instagram, na rede social, a partir do momento que eu conquistei. Né? Tanto é que eu falo muito no meu podcast sobre isso, né? Sobre esse poder da gente ter paciência no processo das coisas, né? Sabe aquela coisa para ter um propósito, precisa sustentar o processo? É muito disso, a gente precisa sustentar o processo. Não existe nada de errado em você querer construir coisas a curto prazo, mas é bom também você ter essa visão de longo, de médio, saber onde você está indo, né? Então, por isso que eu acho importante a gente pensar no equilíbrio entre os dois. Tem muita gente que diz assim, porque o Baby Boomers, geração X, já era uma geração que tinha
que pensa muito retrógrado, que pensa muito conservador. Não precisa ser assim, a gente pode fazer o que quiser, na hora que quiser. E, ao mesmo tempo, tem muita gente lá na geração Baby Boomers, na geração X, que fala, vocês não conseguem construir nada. Então, existe como se fosse uma polaridade. Hoje, o mundo está dividido em polaridades, né? E isso é uma das polaridades. Então, ou eu vou, né, ir contra a geração nova, que está sendo muito revolucionária e disruptiva, ou eu vou contra o que é conservador demais. Sendo que os dois juntos precisam coexistir, porque as pessoas estão no mercado. Você vai ter um chefe, às vezes, que é X e você é uma geração Z. Ele vai ter um funcionário que é geração Z, ou às vezes, daqui a pouco, as próprias gerações novas vão estar na liderança. Então, a gente precisa aprender a conviver e entender que cada um tem o que agregar, né? Então, eu vejo que hoje a construção, respondendo agora a sua pergunta, né, finalizando isso, a construção de uma carreira a longo prazo, ela vai depender muito do que a pessoa quer para a vida dela, do que ela preza, dos valores dela. Então, eu tenho clientes que estão há muitos anos em empresas e estão felizes, né? Mas é muito... Não é que não está tendo mais, mas é uma mudança que tem acontecido. O que eu vejo... Posso só comentar mais uma coisa? Fica à vontade. Uma coisa que eu vejo no futuro do trabalho também, que pode movimentar muito isso, é que a instabilidade do mercado, por conta também da vinda da inteligência artificial e talvez a redução da jornada de horas trabalhadas, pode fazer com que a gente trabalhe sob demanda. Então, exista, por exemplo, muito mais freelancers, muito mais autônomos, muito pessoas que trabalham por habilidades específicas, do que ela estar num cargo, ter várias funções e construir uma carreira, sendo que ela não vai ser necessária em tudo isso. Talvez ela seja necessária naquilo que ela faz muito brilhantemente, aquele ponto específico, entende? Então, talvez essa mudança mude essa mentalidade ainda mais do longo prazo. Isso que você comentou, né, ao longo da sua resposta, com relação às pessoas, né, antigamente, que construíram carreiras numa mesma empresa, Sim. muitas vezes, né, a gente vê pelos objetivos, né, das gerações, que são muito diferentes. Sim. Os nossos pais, avós, né, bisavós, enfim, eles conseguiam construir e conquistar bens que hoje em dia os jovens, as próximas gerações não conseguem, né? Compravam casas, compravam apartamento, carros, casas de veraneio, conseguiam estabelecer uma vida financeira muito mais, digamos, próspera, né, entre aspas, do que hoje em dia. E a gente vê muito, né, essa discrepância entre uma geração e outra. Você vê que hoje em dia, na sua avaliação, e isso você até comentou, é muito por conta da qualidade de vida que as pessoas... caiu muito na sua avaliação? A qualidade de vida caiu ou melhorou? Trazendo, né, essa relação com o trabalho. Eu acredito que o que você falou foi muito bom, assim, nesse sentido de objetivos. É exatamente isso, é uma das coisas, né? Você falou, eu falei dos valores, mas os objetivos também estão na mesa, né? Quando a gente fala dos objetivos das pessoas serem diferentes, que nem você falou, da pessoa construir bens e tal, as novas gerações, e eu me incluo nas novas gerações, né? Então, a Y já não é tão nova assim, mas é nova, né, no mercado. A minha geração para cima, eu já vejo que, para os mais novos, eu vejo que a gente, pelo menos a Y e a Z, já são gerações que estão com outros objetivos de vida. Então, é um gasto muito maior de dinheiro, investimento muito maior em experiências, em viver, não que trabalhar não seja viver, mas em viver, do que em construir alguma coisa para deixar para alguém. Então, existem, inclusive, várias reportagens que eu já vi até de pessoas falando que as novas gerações estão comprando menos imóveis e alugando muito mais, né? Então, elas não querem mais ficar tão dependentes de uma localidade só. Porque se eu quiser mudar, né? E se eu quiser ter liberdade geográfica, que é o que muita gente quer, né? Que é o que muita gente almeja, até pela globalização e pelas possibilidades que hoje se abriram para nós. Então, sabendo que você não quer se estabelecer necessariamente num lugar só, como muita gente acaba fazendo, você acaba não querendo também comprar carros ou comprando uma casa de veraneio, porque você
pode fazer outras coisas, você pode investir em experiências. Então, essa mudança de objetivos acontece muito também. E a sua pergunta, desculpa, era se eu... A qualidade de vida, A qualidade de vida. Eu acredito que depende. Qualidade de vida é uma coisa que a gente preza muito hoje. Muitas pessoas na minha geração, para mais novas, elas prezam muito pela qualidade de vida, mas não necessariamente todo mundo tem uma consciência do que qualidade de vida significa. Muita gente confunde qualidade de vida com prazer imediato. Sim. E isso é o grande problema, porque a qualidade de vida, o prazer imediato, existem inclusive, né, estudos feitos no âmbito da psicologia positiva que mostram que o prazer imediato, ele não vai te trazer felicidade, ele traz felicidade momentânea. Então, você foi lá tomar um sorvete à tarde, saiu do trabalho, foi tomar um sorvete, foi tomar alguma coisa, você tem um prazer imediato. Acabou o sorvete, acabou o prazer. É legal? É gostoso. Vai assistir um filme? É um prazer imediato. Vai, sei lá, comer alguma coisa específica, né? Comer alguma coisa gordurosa? É um prazer imediato. Mas, o que as pessoas confundem? A felicidade e a satisfação com o prazer imediato. Sendo que a construção da nossa felicidade, ela vem muito mais dos nossos níveis de gratificação na vida do que de prazer imediato. E o que é gratificação? Ela não é gratidão, é gratificação. É o que eu sinto quando eu empenho as minhas forças pessoais, quando eu empenho esforço, um determinado nível de esforço na atividade que eu estou desempenhando e estou olhando para o longo prazo. Então, quando você faz uma faculdade, por exemplo, e você termina, né? Nossa, a gente fica incrível, né? É uma felicidade, se você quis, né? Aquilo é uma felicidade monstruosa, né? Então, muitas mães falam a gratificação que existe na maternidade, em cuidar do meu filho, a gratificação que muitas vezes existe em construir alguma coisa, construir a casa do seu jeito. Então, comprei uma casa, eu quero construir uma casa do meu jeito. A gratificação que existe, às vezes, em fazer uma trilha na natureza. No trabalho é muito parecido. A gratificação tem tudo a ver com felicidade e qualidade de vida. Raíssa, a gente vai fazer um intervalinho, mais um Análise Direta, volta daqui a pouquinho, dá tempo de você tomar uma água, voltar aqui, que a gente continua o nosso bate-papo, não saia daí. O Análise Direta está de volta e hoje o nosso tema é a relação com o trabalho. A nossa convidada é a Raíssa Zakharchenko, que é especialista em direcionamento profissional. Raíssa, antes do intervalo, nós estávamos comentando, você estava falando sobre a satisfação, né, a gratificação, né, em todas as áreas da nossa vida e no trabalho também. Eu vou pedir para você concluir esse raciocínio, para você explicar melhor o que seria, né, essa gratificação e por que ela é importante. Isso. A gratificação, como eu disse, ela é o resultado que acontece, então ela é o que a gente sente quando a gente empenha as nossas forças pessoais. Na medida dos desafios, quando a gente faz um empenho das nossas forças pessoais, eu já vou explicar um pouco das forças pessoais, na medida dos desafios, a gente entra em flow. Então, é como se tivesse um gráfico, né? Então, à medida das minhas forças pessoais, do empenho das minhas forças pessoais e à medida do desafio, quando elas se encontram, a gente entra em estado de flow, que muita gente fala em estado de flow. Quando você perde a noção de tempo, de espaço, você fica completamente envolvida pela atividade, né? Quando você vê aquela pessoa totalmente envolvida fazendo, eu tô aqui em flow, né, com vocês, então a gente perde a noção mesmo do tempo, do espaço e tudo mais. A gratificação, ela exige que você empenhe essas forças. Então, quando a gente fala nos níveis de depressão, por exemplo, que hoje existem no mundo, muito vem dessa falta de investimento nas nossas forças pessoais, no esforço e empenho das nossas forças pessoais para que a gente possa ter a gratificação. Então, como a gente está sempre em busca, a maioria de nós, e porque realmente a nossa sociedade está sendo desenhada, a nossa sociedade ocidental está sendo desenhada para isso, o prazer imediato, a gente troca o prazer imediato pela gratificação e acaba não conseguindo chegar a esse patamar. Isso influencia na medida de felicidade e por isso também esse é um dos fatores que estão agravando
as questões depressivas no mundo. Então, isso é uma das questões. E o que quer dizer isso com relação ao trabalho, né? Como é que a gente pode atrelar a questão da gratificação ao trabalho? Eu gosto muito de um estudo que foi feito pelo Martin Seligman, que é conhecido como o pai da psicologia positiva. É um pouco controverso isso, mas ele é conhecido como o pai da psicologia positiva, que é a psicologia diferente da tradicional, uma psicologia mais voltada para a felicidade, o estudo da felicidade e da realização. E nesses estudos que ele foi fazendo, ele foi percebendo o que traz felicidade para as pessoas realmente, né? Será que será que a pessoa que mora num lugar que tem mais sol, ela é mais feliz? Será que a pessoa que é casada é mais feliz? E ele vai analisando tudo isso e ele chega numa conclusão de que a gratificação importa muito, ela tem um peso significativo nos nossos níveis de felicidade. E, como eu falei, a gratificação vem através do empenho das nossas forças pessoais, forças e virtudes. Então, o Martin Seligman, ele fez um estudo na humanidade, né, por várias fases da humanidade, para entender que essas forças pessoais são 24. Elas são as mesmas em toda essa fase, assim, em todo esse estudo dele, em todo esse período da humanidade, elas são as mesmas. Então, ele classificou como 24 forças pessoais. E essas forças, curiosamente, têm muito a ver com a nossa vocação. Então, eu tenho uma força muito grande de, apreciação da beleza e da excelência. Outra que é de curiosidade e interesse pelo mundo. Então, toda vez que no meu trabalho eu sigo a minha curiosidade, eu tendo a ter muito mais realização, mais preenchimento, mais satisfação naquilo que eu estou fazendo e, ao mesmo tempo, eu tendo a usar uma força minha, porque eu sou muito curiosa. Então, uma pessoa que não tem essa força tão latente como eu, às vezes ela não vai ser tão curiosa, ela não vai ser tão movida pela curiosidade, né? Então, é saber usar isso na nossa vida, saber usar isso no nosso trabalho é o que faz total diferença na construção da nossa felicidade profissional, né? Meio que seria o superfoco de cada pessoa? Ou... Não muito. Não muito o que ela faz, assim, em termos de o assunto que ela gosta, mas é mais relacionado a uma facilidade que ela já tem, né? Então, são habilidades. Isso, são forças mesmo que ela já tem, que ela já desenvolveu e que ela já tem essa abertura para determinadas coisas. Então, como eu falo, né, apreciação da beleza e da excelência. Eu, quando estou fazendo uma coisa com excelência, ou eu estou num lugar que eu já vejo que é bonito, não precisa ser um lugar rico, luxuoso, não, mas é um lugar bonito, a beleza da vida me deixa maluca, assim, eu fico... Sabe quando você assiste um filme que você fala, nossa, que inspirador? Para mim isso é um preenchimento sem fim. Aí eu uno isso ao meu trabalho. Então, eu assisto muito documentário de pessoas que moram fora do Brasil e que estão construindo uma carreira autêntica. E aquilo mexe comigo, porque eu acho muito bonito. Então, eu acabo captando muito desse ensinamento. Às vezes não é uma faculdade, um curso que vai me ensinar. É olhar, é o entender. O que ela está fazendo ali? O que essas pessoas têm em comum? E aí, empiricamente, eu estudei muito mais, de uma forma muito mais autêntica e única, do que se eu tivesse feito só um curso e profissionalizante. Então, isso é usar minha força. Isso é um grande diferencial para mim de mercado, que hoje eu utilizo muito e me traz satisfação. Então, isso que as pessoas às vezes precisam... Não estou falando só das forças, né? Tem elementos da nossa identidade profissional que precisam ser explorados para que a gente possa entender o que faz a gente feliz, o que faz a gente ser realizado naquilo que a gente faz, né? Então, é isso que eu tenho trabalhado bastante. E, Raíssa, a gente falou muito, né, sobre como que o olhar das pessoas tem mudado com relação ao trabalho. As pessoas... têm entendido, né, as gerações mais novas têm entendido que o trabalho não é somente uma fonte de sustento, né? E no caso, como que você trata, ou você tem uma mentoria, né, focada em como curar, né, a relação da pessoa, o relacionamento da pessoa com o trabalho. Nos últimos anos, os dados, né, com relação a burnout tem crescido assim assustadoramente. Pós-pandemia, isso deu uma alavancada. Sim. Né? Como que a gente cura a relação da pessoa, né? A pessoa com o trabalho, a visão dela com o trabalho? Porque tem adoecido muitas pessoas. Isso não só no Brasil, né? No mundo todo. É alarmante.
É alarmante. É, realmente. Quando eu falo de cura da relação com o trabalho, é um conjunto de fatores, né? Por isso que hoje eu falo que meu maior papel no meu trabalho é provocar, é trazer reflexões, é tirar as pessoas da zona de conforto do que elas costumam pensar sobre o trabalho para mostrar uma realidade que está emergindo e que nem sempre a gente está vendo. Então, é muito relacionado a provocar, para que elas entendam e tenham um relacionamento melhor com o trabalho. Então, eu trago muito através dos meus próprios, das mudanças que eu tive ao longo desses anos, porque eu já fui uma pessoa que odiava o trabalho, eu fui uma pessoa que eu tinha uma relação horrível com o trabalho, eu adoeci em razão do trabalho, de não ter conexão com o trabalho. Então, tudo isso eu fui aprendendo nessa trajetória. É claro que as ferramentas que eu estudei de desenvolvimento pessoal ajudam muito nisso, mas o meu intuito hoje é mais inspirar e trazer para as pessoas o que elas podem construir com relação, para que elas não cheguem nisso, num burnout, numa depressão, numa doença de trabalho relacionada ao trabalho, né? Um distúrbio mental relacionado ao trabalho. O que eu vejo hoje, com relação à mentoria, o principal foco da mentoria hoje, porque eu tenho treinamentos em empresas e palestras que eu dou também. Nos treinamentos e nas palestras, eu dou workshops, eu dou cursos, então eu tenho mais espaço para poder trabalhar com times. No 1-a-1, que é a mentoria, que hoje eu faço atendimento individual, eu tenho espaço, eu gosto de dizer que hoje meu principal foco tem sido em ajudar ela a estabelecer uma conexão mais visceral com o trabalho, uma conexão mais realizada, uma coisa mais, uma conexão mais autoral, uma coisa mais de autenticidade mesmo. Então, eu falo, né, se encontrar profissionalmente na versão mais autêntica de si mesmo. Existem elementos da nossa identidade profissional, eu falei das forças pessoais, mas elas não são o único elemento. Então, tem os talentos, os dons, as nossas habilidades, as nossas forças, a gente tem a nossa própria história, então os elementos da nossa própria história, as nossas formações, tudo isso contribui para que a gente tenha as nossas paixões e inclinações, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que faz a gente, né, se sentir atrelado ao nosso trabalho, que desperta a nossa curiosidade, tudo isso a gente vai juntando, a gente vai trabalhando, entendendo dentro da mentoria, para que a pessoa possa entender o lugar de cada uma dessas coisas. Como é que cada uma dessas partes dessa identidade profissional, elas podem conversar entre si para que ela se sinta realizada. Então, muitas pessoas me procuram, Tabata, a maioria das pessoas que me procuram, elas já têm uma carreira. Elas já construíram uma determinada carreira. Às vezes já fez uma faculdade, ela já é formada em algo, então ela hoje é médica, advogada, ou ela é engenheira, ou ela é fotógrafa, de tudo quanto é tipo de profissão me procuram. E nessas profissões, às vezes elas não se encontraram, elas não se sentiram... Sabe como foi uma escolha do tipo, meu pai e minha mãe mandaram eu fazer, ou eu fiz porque era o que tinha na época, e eu achava que dava dinheiro. E aí a gente traz os elementos da sua identidade profissional para que ou você se adapte dentro do teu próprio trabalho hoje e seja mais feliz, ou para que você parta realmente para uma transição de carreira que seja escalonada, mais tranquila ou que seja mais imediata mesmo, caso você queira. Então, é mais nesse sentido. Muitas vezes dá para evitar também, né? Que a pessoa, ela entre num colapso, desenvolva, um transtorno, um problema de saúde também, né? Você já ouviu falar naquela frase? Eu até vi essa frase ontem. A hora de consertar o telhado é quando não está chovendo? A gente não precisa esperar chover para consertar, sabe? Então, eu vejo que a maioria das pessoas, elas esperam chegar nesse ponto como eu esperei chegar. Eu não sabia que tinha solução para mim. Eu me formei em Direito, eu tinha que morrer advogada, sabe? E aí, depois que eu descobri que eu podia mudar e fazer uma transição, eu falo, nossa, a gente não precisa chegar nesse extremo, porque é muito prejudicial. A gente pode parar para pensar nisso quando não está chovendo, sabe? É que antigamente até não era bem visto você mudar de carreira, né? Até hoje, né? Tem muita gente que não vê bem. Ainda é. Principalmente as gerações mais velhas, né? Você mudar de carreira no Jogar auge, fora, né? Meu Deus, você está jogando fora todo o esforço, o investimento financeiro que você fez, mas muitas vezes é necessário, né? E não é jogar fora, né, Tabata? Não é.
muitas vezes a gente acredita que é jogar fora, que é desperdiçar, que é não honrar aquilo que eu construí, mas na verdade tudo é construção da nossa carreira, né? Então, tudo valeu a pena até ali e tudo vai sendo construído, né? Raíssa, você falou, né? Você dá mentorias, palestras, você atende muitas empresas, né? Sim. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, você tem 20 anos de atuação, é isso? Tenho 20. Eu já fui modelo, já fui bancária, já fui advogada, então já fiz algumas transições de carreira. E aí, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, entender mais, né, ver que estiver pensando, fazer uma transição a essa altura da vida, não é loucura, dá para você se curar, né? Como que pode fazer para conhecer melhor, então? Eu tenho um site que você pode ter acesso a todas as minhas mídias, então é www.vivadeverdade.com. Nele você tem acesso ao meu LinkedIn, ao meu Instagram, que eu produzo muito conteúdo no Instagram, ao meu podcast, que é o Varanda Talks, e o que mais? Eu acredito que seja isso. E lá você tem acesso à mentoria também, você sabe de todos os dados, todas as informações, meu contato para palestras, estão todos lá. E para quem quiser seguir no Instagram, é Raíssa Zakharchenko. Não sei se vocês colocam aqui ou se... Tá certinho ali, ó, @Raíssa com H, isso. 2 S, Zakharchenko. Zakharchenko, isso. Certinho. Raíssa, foi um prazer. Eu queria que você fizesse considerações finais, né, para quem acompanhou a entrevista, entendeu, né, todo o contexto histórico, percebeu que é importante você ter um objetivo, né, na carreira, perceber que o trabalho não é a sua única fonte de sustento e que você pode ter um relacionamento bom, né, com a sua vida profissional. Sim. Eu acredito que o meu recado final é para a gente olhar com mais amor, com mais carinho para a nossa carreira, porque a gente passa muito tempo da nossa vida dedicado ao nosso caminho profissional, né? E entender que é uma construção, sabe? Que nem todo resultado vai vir, né, de imediato, mas que é super possível a gente fazer esse trabalho de cura da relação com o trabalho. E eu falo por ser o meu lugar mesmo, porque eu já fiz tanto um trabalho de curar minha relação com o trabalho, que cada dia mais acontece. Eu não acredito que seja uma linha de chegada, eu acredito que seja eterno, é como autoconhecimento, mas... Para mim, a resolução não foi só transitar de carreira, foi entender mesmo a minha relação com o trabalho. Porque, às vezes, só a transição de carreira, só a gente mudar de trabalho, porque a gente acha que ali a gente vai ser feliz, às vezes a gente está carregando os mesmos problemas, às vezes a gente não se conhece e a gente vai, muitas vezes, encontrar as mesmas situações. Então, se conhecer é essencial, sabe? Se conhecer é se preparar para esse mundo volátil que a gente está vivendo e saber que a gente pode se desenvolver, pode se reinventar quantas vezes for preciso, porque a gente se fortaleceu. Então, acho que esse é o principal. Perfeito, Raíssa. Foi um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. O Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e até a próxima.